bom estarmos na casa do Senhor. Muitas vezes visito pessoas e essas pessoas me dizem: olha, que vontade de estar na casa, que vontade de estar na igreja, mas por conta da minha enfermidade, por conta da luta que eu estou vivendo, de um problema, eu não consigo estar presente. E muitas vezes a gente pode, né? E a gente não dá o devido valor, mas louvado seja Deus pela sua vida, que entende a prioridade da gente se reunir, da gente cultuar junto, bem dizendo o nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jonas. Nós estamos esse mês de março tratando sobre o ID da igreja, sobre a perseverança que nós precisamos a compartilhar aquilo que o Senhor nos entregou. E hoje pela manhã, quem esteve com a gente aqui hoje de manhã? Algumas pessoas, né? Eu não quero repetir tudo aquilo que a gente conversou hoje de manhã, mas hoje de manhã a gente falou sobre os leprosos de Samaria, né? Falamos aqui sobre esse povo que viveu um momento tão difícil, mas Deus levantou 4 leprosos para estarem ali abençoando o povo, gente improvável, gente que a gente pode usar, Deus vai utilizar de muita gente, mas não vai usar desse povo, né? Desse leproso, que era um povo tido como gente suja, imunda, colocado à margem da sociedade. Mas nós estávamos falando aqui sobre Deus, um Deus que usa as coisas loucas desse mundo, né? As coisas loucas desse mundo. Então, por favor, abra a sua Bíblia do Evangelho, aliás, no Evangelho não, no livro de Jonas, capítulo 1. Fique de pé, em reverência à palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, subiu à minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro do navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou o mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade. Vou repetir o verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e se fez no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. E lançando-se ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem do peso, Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. Dormia um sono profundo. E o mestre do navio, chegando-se a ele, disse: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo tu és? E ele lhe disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca.
Então estes homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isso? Porque sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar. O mar se vos aquietará, porque eu sei, por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remaram para voltar o barco à terra, mas não podiam, porque o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós rogamos que não pereçamos por causa da alma desse homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e imediatamente cessou-se o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Feche seus olhos mais uma vez, mais um pouco. Senhor, tua palavra é linda, Pai. É sobrenatural. A tua palavra, ela diz por ela mesma, ela não precisa de ajuda. E pedimos nessa noite que o teu Espírito venha sobre nossa vida, sobre o nosso coração. Ajuda-nos a entender, ajuda-nos a viver o que o Senhor tem nos chamado. Em nome de Jesus, eu oro para que o teu Santo Espírito nos convença. Convence a minha vida, convence a vida do meu irmão. Aquilo que o Senhor coloca como propósito nessa noite. Em nome de Jesus. Que a nossa mente esteja fixa, presa à tua palavra nessa noite, sem nos preocupar com o dia de amanhã. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade para, enquanto a palavra estiver ministrando, quebrar cadeias, despertar, manifestar, batizar com o teu poder, fazer aquilo que lhe aprove nessa noite. Assim nós oramos. Usa a minha vida, Pai. Eu me coloco à disposição do Senhor como um vaso improvável, mas que o Senhor decidiu usar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, igreja. Como eu estava dizendo, hoje pela manhã eu estava compartilhando com a igreja sobre o chamado desses 4 leprosos, né? Homens inúteis aos olhos humanos. Aos olhos humanos, homens improváveis. Não se esperava nada da vida desses homens. Mas a palavra diz que Samaria toda foi cercada. Samaria toda foi colocada numa condição muito ruim. Pessoas estavam com fome. E o texto diz que as mães comiam seus próprios filhos, cozinhavam e comiam seus próprios filhos, né? E nós estávamos compartilhando nessa manhã sobre as consequências de um povo em fome, né? O que ele é capaz de se fazer. E a palavra de Deus diz então que por conta do cerco de Samaria, ninguém entrava, ninguém saía, alimento também não chegava. A palavra de Deus diz que Eliseu, profeta do Senhor, se levanta e diz: amanhã, a essa hora, Deus vai intervir sobre essa situação. Alguns riram, outros não creram, mas a palavra de Deus diz que a promessa, né, a profecia de Eliseu se cumpre. E 4 leprosos estão na porta da cidade. 4 leprosos não têm nada a perder, eles nem foram presos, nem foram colocados para dentro da cidade. Aonde eles estavam, eles ficaram porque
o leproso era tido como alguém que não precisava nem contar, alguém condenado à morte, alguém com seus dias contados. Eles estavam à porta da cidade dizendo: rapaz, a gente está com fome, né? Que situação, se a gente entrar na cidade, lá também não tem comida. Se a gente permanecer aqui, a gente também não vai comer nada. Que tal a gente ir no acampamento do exército, ali na frente, e a gente implorar ali por alguma comida, o resto de alguma coisa, quem sabe? E assim eles combinam e eles vão, e a palavra de Deus diz que enquanto eles iam caminhando, Deus fez com que o acampamento, o exército, ouvisse um barulho de muita gente, de muito cavalo, de muita gente chegando, de muitos soldados caminhando em direção aos soldados. Só que eram 4 leprosos, 4 gente, talvez sem um pedaço do nariz, sem um pedaço do dedo, com a sua pele caindo, mas 4 leprosos. E a palavra de Deus diz que através desses 4 leprosos houve livramento em Samaria. Porque quando os soldados começam a ouvir a correria de cavalos, a correria de soldados, eles também fogem para livrar a sua vida, o texto diz. E eles deixam muita coisa para trás, eles deixam muito alimento para trás, eles deixam muita comida para trás, muito ouro, muita prata para trás. Eles fogem com o propósito de poupar a sua vida. E quando os 4 leprosos chegam ao acampamento, eles se deparam com um banquete. Eles se deparam com abundância de comida e bebida, algo que estava faltando dentro da cidade. Eles comem, eles se alegram, mas no meio da festa ali entre os 4, a palavra de Deus diz que um considera e diz assim: não é certo aquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos comendo, nós estamos bebendo, nos fartando, enquanto a cidade perece. Se nós não compartilharmos, certamente algo de muito ruim vai acontecer conosco. E aí, eles se dispõem então a compartilhar aquilo que eles receberam. Eles então decidem a ir até a cidade, contar o rei que está em apuros, cercado, achando que é o fim da sua vida e de todo o seu reino, da cidade inteira. Eles então consideram ir até o rei e falar: olha, rei, os exércitos já foram embora, a gente pode sair, olha, não tem mais falta de comida, Deus trouxe livramento sobre nós, temos comida em abundância, temos muita coisa aqui para a gente comer. Eu estava compartilhando aqui de manhã que quando eles chegam lá para contar o rei desdenha, o rei duvida, o rei não acredita, manda que outras pessoas vão lá para confirmar de fato o que eles estão dizendo. Mas nós estávamos falando sobre essa manhã, sobre o que nós um dia já recebemos da parte de Deus. Éramos leprosos. Pastor, mas eu nunca tive lepra. Éramos leprosos. Éramos leprosos. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado aí. Cheirosa, né? Arrumada. Nem sempre ela foi assim não, né? Nem sempre ela foi assim não, né, pastora? Eu ouço o testemunho da pastora Sônia, eu ouço o testemunho do Beli. Beli sempre foi cheirosinho, bonitinho assim, irmã Sônia? Não, né? Testemunho muito forte, da onde o Senhor tirou a vida da pastora, da onde Deus tirou a vida do Beli. Não tirou a vida, né? Tirou a vida do Beli daquela situação. E nós poderíamos gastar tempo aqui nessa noite contando sobre o lugar da onde Jesus nos tirou. E nós falamos dessa manhã sobre que o egoísmo não pode nunca permear a nossa vida e fazer parte da nossa história. Porque um dia nós fomos alcançados pela graça de Deus. Tem alguém que foi alcançado pela graça de Deus aqui? Dá glória a Deus aí, então. Se manifeste de alguma forma. Fomos alcançados pela graça de Deus, estávamos perdidos, éramos leprosos, mas Deus olhou para a nossa vida e diz: Ele eu vou usar, ela eu vou usar. Esses dias eu preguei na minha igreja mãe, em Caxias, e
tinha uma professora, que ela foi minha professora, né? E ela, no final do culto, ela veio me cumprimentar, com o olho cheio d'água, emocionada, e falava: Leandro, como você me deu trabalho, meu filho. Como você era levado. E te ver pregando hoje, te ver falando de Jesus, do amor de Deus, alegra tanto o meu coração. E eu falei assim: glória a Deus, irmão, glória a Deus. E sabe por que Deus vai usar o improvável? Sabe por que Deus, Ele ama usar o improvável? Porque a glória nunca vai ser do improvável. A glória nunca pode ser do leproso que vai dizer: foi eu, foi a minha força, foi o meu passo que pisou um pouco mais forte e a gente confundiu o inimigo. Não tem a ver conosco, mas tem a ver com a graça e a misericórdia que um dia nos alcançou. E nós falamos sobre essa manhã, sobre não reter aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Porque eles vão dizer no texto, ele diz assim: hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de compartilhar o que nós recebemos. Nós não podemos esconder. Não é certo o que nós estamos fazendo, porque hoje é dia de boas novas. Você crê que esse tempo é tempo de boas novas, irmãos? Você crê que esse tempo é tempo de boas novas? Porque quando nós olhamos para o mundo, nós vemos um povo faminto. Nós vemos um povo fazendo atrocidades para saciar a sua fome. Assim como nós olhamos, eu não consigo imaginar a aberração de uma mãe colocando um filho numa panela, que o texto diz em 2 Reis. Eu não consigo pensar numa mãe que está com tanta fome, que ela combina com a outra mãe: olha, a gente cozinha o meu amanhã, hoje, e amanhã a gente cozinha o seu. E ela está reclamando agora para o rei que ela cozinhou dela, mas a sua companheira agora no dia dela não quer cozinhar o seu filho, escondeu o seu filho. Você consegue imaginar isso? Mas a Bíblia está dizendo que Deus está intervindo, chegando com providência em Samaria. E eu creio que o Senhor intervém sobre a nossa cidade, sobre os nossos dias, sobre a nossa casa. Eu creio na intervenção de Deus que chega sobre nós. E eu creio também num povo que tem se levantado, mesmo que improvável, mesmo que diga: mas eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Mesmo um povo que diz assim: não, mas isso não é para mim. Mas Deus vai usar das coisas loucas, de fato, para envergonhar as que não são. Eu olho para o meu pai. Meu pai tem pouquíssimo estudo. Mas pensa no evangelista, irmão. A gente tinha um culto de meio-dia lá na Central de Caxias. Meu pai colocava era gente, meu pai ficava na porta. Meu pai colocava gente, 20, 30, 40 pessoas dentro da igreja. Eu ficava assim e falava: meu Deus, como é que ele consegue, né? Como é que ele consegue encaminhar tanta gente para o centro de recuperação, para ser transformado? E ontem eu estava lembrando que um dia chegou um rapaz, e eu estou vendo lá, eu estou pregando, mas estou vendo lá na porta meu pai falando do amor de Deus e conduzindo o rapaz para dentro da igreja. E o rapaz entrou, sentou, viu a palavra. Na hora que eu fiz o apelo, o rapaz aceitou Jesus, veio na frente, aceitou Jesus. E daqui a pouco, esse rapaz sumiu, daqui a pouco ele voltou, já limpo, restaurado. E hoje, o Rafael é um profissional. Hoje o Rafael é um prestador de serviço da Petrobras. Hoje o Rafael casou. Tinha uma irmã da igreja que estava viúva, encontrou o Rafael encontrou ela. Deus restaurou a vida de um morador de rua. Deus transformou a vida de alguém que vivia à margem da sociedade e transformou pelo poder de Deus. Meu pai não há mérito, não tem mérito no meu pai nisso, não tem mérito em quem estava pregando no dia, porque o nosso papel não é prover o pão, o nosso papel é compartilhar aquilo que nós recebemos. Como estão entendendo isso, irmão? Não, o nosso papel não é vou fazer o pão para você comer. Não, o nosso papel é compartilhar. O pão já foi dado. O pão é Jesus Cristo que desceu. O pão vivo que desceu do céu.
O papel da igreja é então compartilhar aquilo que ela recebeu. O papel da igreja é só dizer, gente, humanidade, povo, São Gonçalo, há pão na casa do pão, tem pão aqui. Se você quiser comer, venha, coma, eu tenho pão para te dar. Esse é o papel da igreja. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos comer, nós vamos deixar alimento estragar. Nós vamos deixar, se eles, imaginem um banquete, para muitos soldados comerem, comida demais. Eles vão dar conta, 4 vão dar conta de comer tudo? Sim ou não? O que vai acontecer com o alimento? Perecer, estragar. Mas eles vão dizer, e se a gente não tomar cuidado, a gente deixa o alimento estragar, a gente deixa o alimento perecer. Porque a gente só se preocupou com a gente, com a nossa fome. E quando nós olhamos para o que o Jonas está vivendo, Deus está falando para Jonas, Jonas, vai até Nínive. Porque aquela cidade, o clamor daquela cidade, a fome daquela cidade, né? A maldade dessa cidade chegou até mim. Vou trazer juízo sobre Jonas, sobre Nínive. Só que antes do juízo, eu quero que você pregue. Antes de eu trazer juízo, eu quero dar uma chance para Nínive. Para que ela ouça, para que ela escute, que ela não precisa viver isso. Que há um Deus soberano, há um Deus grandioso, que quer ser Senhor da vida dela. Nínive não precisa perecer, como eu fiz com Sodoma, como eu fiz com Gomorra. Eu quero dar uma oportunidade para Nínive escutar. Antes, porque Deus é justo, sim ou não, irmão? Deus é justo. Deus, ele não vai trazer juízo sem antes dar oportunidade do povo ouvir. E Deus está trazendo essa oportunidade para Nínive, dizendo, olha, eu vou dar oportunidade, eu vou escolher Jonas. Mais uma vez, alguém improvável. Mas agora um improvável que se recusa a pregar. E quando nós estamos pensando que Deus está chamando Jonas para pregar em Nínive, ele decidiu, ao invés de pregar, fugir. Nós então pensamos que a história de Jonas, ela reflete muitas vezes o desafio que a igreja também enfrenta no cumprimento da sua missão. Assim como Jonas, muitas vezes a igreja hesita em obedecer ao chamado de Deus. Quando nós lemos o que a palavra de Deus está dizendo para Jonas, que Deus deu a Jonas uma ordem clara, prega arrependimento a Nínive. A igreja também. Pastor, que igreja? Esse prédio aqui, não. Diga eu. Levante sua mão e diga eu. Você também recebeu um chamado, irmão. Você recebeu um chamado. Mateus capítulo 28, Jesus, nas suas últimas palavras, disse aos seus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E quando na quarta-feira, eu estava escutando a Jane pregar, na quinta-feira, nosso culto de quinta, eu estava escutando a Jane pregar, eu comentei com o irmão que está do nosso lado ali, eu estava falando para ele que o texto, na verdade, no original, ele não fala sobre ide, ele fala sobre o indo. Indo, você prega. Não é uma ordem tipo que você vai e volta. É no indo, é no dia a dia. Você compartilha o ide de Jesus. Eu estava lembrando que a gente morava do lado de uma família querida, lá em Itaipava. Ele era meu vizinho de lado, de parede meia assim. E o filho dele tinha uma condição, né, era autista e um nível bem severo, muito agitado, gritava muito. E a gente intercedia, eu e Priscila, a gente imaginava, falava assim, Pri, que dor, né? Regulava a idade com o Heitor, eu falava assim, que dor, deve ser complicado, que confusão.
né? A gente acordava com a gritaria muitas vezes. E a gente compartilhava, a gente começou a orar: Senhor, como é que a gente pode falar do teu amor, né? Como é que a gente pode compartilhar e amenizar a vida desse casal, a dor desse casal? E aí, na conversa, né, a gente sempre se encontrava, eu descobri que um vizinho gostava muito de carne. Um churrasqueiro apaixonado. E aí coincidiu, né? Na verdade não é coincidência, porque quando a gente se coloca à disposição, o Senhor, Ele vai preparar os meios. Numa coincidência dessa, um amigo meu daqui do Rio me ligou e falou: Leandro, a gente está fazendo aí uma vaquinha, a gente vai comprar uma caixa de picanha argentina. Negócio chique, Leandro. A gente vai comprar uma caixa de picanha argentina no Sam's Club. Dá R$ 300 para cada um. Falei: rapaz, como é que é isso? Tô fora desse negócio, né? Mas eu lembrei, falei: poxa, eu lembrei. Falei: tá bom. Quando a Priscila olhou, falou assim: Leandro, que isso? R$ 300? 3 pedacinhos de carne desse tamanho assim. Tá maluco? Eu bati lá na porta do Luiz. A carne chegou, eu bati lá na porta do Luiz. Falei: ô Luiz, rapaz, vim trazer aqui um presente para você. Ele espantou: presente? Não é meu aniversário. Falei: mas lembrei de você. Sei que você gosta muito de carne. Trouxe esses 2 pedaços aqui para você. Será que você gosta? Ele abriu, emocionado. Emocionado não pelo presente. Ele era delegado de polícia, ele podia comprar uma caixa inteira. Mas ele viu que alguém se lembrou dele. Irmãos, antes de você ganhar alguém para Jesus, ganha para você primeiro. Antes de você ganhar alguém para Jesus, mostra amor. A Jane estava falando na quinta-feira que uma das coisas que Deus deu para ela, que ela faz bem, que as pessoas elogiam muito ela, é o empadão, né? Ela de vez em quando está lá, Deus fala assim: você vai presentear o empadão para essa pessoa da família. Ela prepara o empadão dela e, sem dizer nada, ela abençoa alguém da família. Isso é ganhar a gente, isso é no indo. É no indo da caminhada, a gente compartilhar. O problema é que muitas vezes a gente é afoito, a gente quer colocar algo, a gente quer empurrar Jesus, mas não, Jesus não é algo para ser empurrado. Jesus é algo para ser compartilhado, um presente maravilhoso que um dia nós recebemos e a gente quer compartilhar com alguém. E a gente foi orando, pedindo a Deus: Deus, salva essa família, trata essa família. Infelizmente nós precisamos sair, né? O proprietário pediu o apartamento e a gente precisou sair do condomínio, mas a gente mantém contato. Toda oportunidade que a gente tem, quando a gente estiver lá, a gente encontra. E eu creio, irmãos, que uma semente muito gloriosa foi plantada naquele coração. Indo compartilha, indo pregue. E muitas vezes eu ouvi dele lutas, dificuldades. Estava vivendo um período difícil de depressão, de desistência. E eu pregando para ele, falando: Jesus transforma, eu estou orando pela tua vida. Olha, não desiste da vida. Jesus está olhando para você e Ele vai te abençoar. Indo, compartilha. A palavra diz que então Jonas hesita em compartilhar. A palavra diz então que a igreja, né? A palavra não, mas a igreja às vezes foge do seu chamado e muitas vezes foge por medo de comodismo, às vezes de preconceito. Mas Deus sempre age para trazer o seu povo de volta à obediência. Vou dizer de novo, irmão. Deus sempre age para trazer seu povo de volta à obediência. Jonas está lá, fujão, né? Entrou num barco para uma outra direção. Nínive ficava para lá, ele foi para cá. E ele entrou ali no navio como alguém que se esconde,
como se alguém que ninguém conhece, ninguém sabe que eu estou aqui, deixa eu aqui quietinho. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus que é impossível alguém esconder uma lâmpada debaixo da cama. A Bíblia vai dizer que é impossível guardar o sal sem ele fazer a diferença do lugar. Meu irmão, nós somos sal da terra e luz do mundo. Por mais que você tente esconder aquilo que um dia você recebeu de Deus, por mais que você tente ocultar aquilo que um dia o Senhor fez na tua vida, é impossível colocar uma lâmpada debaixo da mesa sem ninguém perceber que está ali. Jesus vai dizer, é impossível você jogar sal numa comida e não perceber que ali tem a influência do sal. Sabe o que Jesus está falando para a igreja nesse tempo? Eu vos escolhi, não porque você é forte, não porque você é bom. Eu escolhi você porque você é um improvável, você sim é um improvável. Mas eu decidi depositar o meu tesouro dentro de você. A minha palavra, o meu evangelho está dentro da sua vida. Posso ouvir um amém de você, irmão? Jesus então nos chama a compartilhar. Porque quando a igreja se cala, meu irmão, a desobediência trouxe tempestade para Jonas. E se fosse só para Jonas, estava bem. O problema é que a desobediência, ela traz tempestade para quem está à nossa volta. Se fosse só para Jonas, um barco particular, estava tudo certo. O problema é que quando nós hesitamos em obedecer a Deus, eu vou repetir o que eu disse no verso anterior, Deus sempre vai agir para trazer o seu povo de volta à obediência. Deus sempre vai agir, porque a vontade de Deus é soberana, é perfeita, é agradável, é boa. E quando nós não entendemos isso, quando a igreja se cala, o mundo sofre muitas consequências espirituais. Quem está à nossa volta, a Bíblia vai dizer no livro de Romanos que a criação geme ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Você é filho de Deus? A criação, ela olha para nós esperando ansiosamente que a gente se manifeste. O que é isso, pastor? O que Paulo então está escrevendo aos Romanos isso? Que a criação geme dores de parto, para que a criação então geme esperando ansiosamente para que os filhos de Deus se manifestem. O que é isso, pastor? É a criação geme. Porque por mais que o mundo critique, por mais que o mundo aponte, por mais que o mundo nos julgue, a Bíblia diz que eles olham para nós com expectativa. Diga comigo, expectativa. É impossível no seu trabalho alguém que descobre que você é um evangélico. Estranho, porque se passa ano e talvez essa pessoa diz assim, rapaz, você é evangélico, né? Sou. Rapaz, a gente já trabalha tem 5 anos. Você nunca falou de Jesus para mim? Você nunca compartilhou aquilo que você tem? Ou seja, talvez o que as pessoas elas esperam, por mais que haja julgamento, talvez as pessoas vão dizer, ali se trata de alguém egoísta. Ali se trata de alguém que se alimenta e guarda para si o que recebeu. E o texto vai dizer então que nós precisamos então despertar para o nosso papel de testemunhar ao mundo. Porque quando a igreja se cala, o mundo sofre. Você pode dizer isso comigo? Quando a igreja se cala, vamos juntos, quando a igreja se cala, o mundo sofre, irmão. E a Bíblia fala então que Jonas, ele entra para um lugar e ali ele fica quietinho, no porão do navio. Ele desce para Tarsis, para Jope, ele desce para o porão do navio, e agora a última descida dele é ser lançado no mar. Ou seja, quem desobedece nunca sobe, né? Quem desobedece está sempre num processo
de descida. E a Bíblia então vai dizer que Jonas está ali, quietinho. O pau está quebrando lá fora. Os marinheiros estão desesperados. O pessoal do navio está, joga isso, se desfaz isso, lança isso, bora. O barco está parecendo que vai quebrar. E Jonas está onde? No porão do navio, fazendo o quê? Dormindo. Quando o chefe do barco se depara com aquela cena, fala: senhor dorminhoco, o que você está fazendo aqui? A gente está morrendo lá em cima, o barco está quase quebrando. A Bíblia vai dizer que Jonas está dormindo um sono profundo. Fala comigo, irmão, misericórdia. Que esse sono não sobrevenha sobre a igreja do Senhor. Irmão, que esse sono não sobrevenha sobre a minha vida e sobre a tua vida. Que esse sono nem chegue perto de nós. Que a gente esteja desperto, que a gente se levante, que a gente esteja atento à voz do nosso Senhor. Que não, esse sono profundo, porque o mundo está clamando, tem tanta coisa difícil acontecendo, e se a gente não tomar cuidado, a gente dorme um sono profundo no meio desse caos. Tem gente morrendo na direita, tem gente morrendo na esquerda, tem gente sendo abusado na frente, tem gente sendo constrangido atrás, e a gente está vivendo um sono profundo. Não, irmão, que esse sono não faça parte da realidade da nossa vida. Que esse sono não faça parte da igreja do Senhor. Sono profundo que nos tira da missão, sono profundo que nos leva para longe daquilo que Deus tem para a nossa vida. E o chefe do navio está dizendo: acorda, homem, clama teu Deus. Acorda, homem, clama teu Deus, ora, intercede. Eles estão ali, tem vários deuses sendo clamados, mas ele está dizendo: clama o teu Deus, que pode ser que o teu Deus te ouça, pode ser que o teu Deus te ouça e nos livre da morte. E Jonas vai dizer: é comigo o problema, é comigo, pode me lançar. Eles lançam sorte entre eles para saber de quem é aquele mal. A sorte cai sobre Jonas, e Jonas não tem como se esconder. É comigo mesmo, eu estou fugindo da ordem de Deus. Eu não quero pregar para esse povo é ruim. Eu não quero pregar para esse povo é inimigo de Israel. Esse povo é maldoso, esse povo é severo. Se eu pregar contra eles, eles vão se arrepender. Eu não posso pregar, mas às vezes a gente quer ser juiz no lugar de Deus, mas o santo juiz é o Senhor, irmãos. O nosso papel é apenas compartilhar o pão. Deus não te chamou para ser juiz. Deus não me chamou para ser juiz. E a palavra de Deus então vai dizer que Jonas se arrepende. Jonas ora, Jonas é lançado, Deus providencia um grande peixe que traga Jonas, e Jonas fica ali durante 3 dias e 3 noites, sendo tratado pelo Senhor. Quando a igreja decide ser um Jonas, Deus não vai desistir da igreja. Pode dizer amém por isso, irmão? Mas Deus vai tratar a igreja. Diga misericórdia. Deus não desiste da igreja, irmão. Glória a Deus. Deus não desistiu de Jonas. Quando a igreja se nega a cumprir o seu id, Deus não descarta a igreja, não lança a igreja fora, mas ele diz: eu vou tratar a minha igreja para que ela cumpra o seu propósito. Eu vou tratar a minha igreja para que ela cumpra aquilo que eu designei para ela fazer. E Deus trata. Deus vem com a mão dele sobre a nossa vida. Para Jonas o peixe foi o tratamento. Para a igreja são outros tratamentos que Deus vai utilizar, que a gente desconhece. Mas a vontade de Deus, ela vai ser feita. E depois Jonas decidiu obedecer. Jonas
é vomitado, é lançado. Aonde? Na praia de Nínive. E ali Jonas não tem uma outra opção a não ser pregar. E ele prega. E o que acontece? O que acontece? O que acontece, gente? O povo se converte. O povo ouve a palavra. O povo rasga suas vestes. O povo se arrepende. O povo entende o que Deus está trazendo sobre Nínive. Jonas, eu fico imaginando que a palavra de Jonas, talvez, ele está ali contrariado. Talvez a palavra dele não seja de amor. Mas a palavra de Jonas é uma palavra de vida. Ah, irmãos, nós carregamos uma palavra de vida. Você carrega uma palavra de vida. Você testemunha aquilo que Cristo fez na sua vida. Certamente outras pessoas conhecerão a verdade do Evangelho. Jonas não queria que Nínive fosse salva, mas Deus mostrou a sua misericórdia. E a igreja precisa refletir dessa misericórdia, sem preconceito e sem reserva. Às vezes a gente não prega porque talvez a gente julga, não é merecedor, não é merecedora. Olha o que ele está fazendo, olha o que ela está fazendo. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele vai olhar e dizer assim, não. Como Ele olhou para Paulo e diz assim, não, esse é para mim um vaso escolhido. Essa é para mim um vaso escolhido. Ah, Senhor, mas é um perseguidor, é isso, é aquilo, não. É para mim um vaso escolhido e eu vou usar para minha glória. Eu vou fazer algo novo, algo vivo da parte dele. Sabe, irmãos, muitas vezes nós decidimos a não ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós olhamos e entendemos que o mundo está enfrentando uma tempestade espiritual tão grande, através de pecado, desesperança, um caos moral sobre a vida da humanidade. E assim como Jonas dormia, muitas vezes nós também estamos adormecidos espiritualmente, enquanto o mundo está afundando. Por que o Senhor colocou que o mês de março no nosso coração seja um mês de despertamento? Porque Deus deseja nos despertar para a realidade da nossa missão. Amém? Posso ouvir um amém de você? A consequência, a desobediência, ela traz consequências coletivas. Se a gente não entender isso, a fuga de Jonas trouxe tempestade sim ao seu redor. E quando a igreja se omite, as consequências também recaem sobre a sociedade, trazendo o aumento da violência, da corrupção, do afastamento de Deus. Nós devemos assumir essa responsabilidade. Nós devemos pregar a verdade, mesmo quando essa verdade ela não é popular. Nós precisamos pedir para o Senhor, e eu quero convidar você a isso, a pedir ao Senhor, e eu não posso te convencer disso. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, o Senhor da igreja que está aqui nessa noite. Eu oro para que o Santo Espírito de Deus, Ele traga arrependimento sobre o nosso coração. Talvez a gente precisa, como aquele leproso, dizer, não é certo isso que a gente está fazendo. Que não seja necessário ser engolido por o peixe. Que não seja necessário a gente viver uma situação difícil ou mais difícil, para que a gente entenda de uma vez por todas que nós carregamos uma mensagem de vida. Que nós entendamos de uma vez por todas, irmãos, que esses bancos, está vendo esses bancos vazios aí? Eles não serão preenchidos pelo pastor A ou pelo pastor B. Eles serão preenchidos quando eu e você, eu me coloco sobre isso também, quando eu e você entendermos que eu não posso passar mais um ano sem trazer uma vida para o altar do Senhor. Eu não posso viver a minha vida sem compartilhar
que Jesus salva, cura, liberta. E Ele fez na minha vida, fez na sua vida, e deseja fazer quem está ao nosso redor. Eu não posso viver mais um ano correndo atrás de coisas, trabalhando para trocar o iPhone, trabalhando para conquistar uma coisa nova, o carro novo, a roupa nova, a mobília da casa, porque o chamado da igreja é um só. Hoje eu estava compartilhando que muitas vezes a gente faz o necessário, mas Jesus Ele não pediu, sabia? Onde está na Bíblia escrito que era necessário ter o ministério de louvor? Onde na Bíblia está escrito? É necessário, é bom chegar na igreja, ter um bom louvor que te acolhe, um bom louvor que fala ao teu coração, um bom louvor, é maravilhoso, sim ou não? É ou não? Mas nós não seremos cobrados sobre isso. Onde na Bíblia está escrito, né? Sobre dar aula para as crianças. É um ministério lindo, fantástico, eu louvo muito a Deus. Por essas irmãs que ao invés de estar sentadinha aqui, né? Ouvindo a palavra, está lá, aturando o Lucas lá, né? O Heitor, o Tito, está lá abaixo. Tadinha da irmã. Chamada, é necessário. Mas, não. Jesus não vai cobrar isso, não. Estou vendo o Diego ali de colete. É bom chegar na igreja e o Diegão fala aqui, estaciona aqui, ó. Né? Não, não, aqui não. Aqui você vai ser multado. Ó, cuidado para atravessar. É bom ou não é, irmão? Irmão, vocês estão aí? É bom ou não? Maravilhoso. Mas Jesus não vai cobrar isso, não. Mas tem algo que vai ser cobrado. Qual é, irmão? Qual é que vai ser cobrado? Hein? O id, o indo, o não repartir aquilo que um dia nós recebemos da parte de Deus. O Ministério de Louvor pode chegar para cá, mas eu quero desafiar você. Quero desafiar você nesse período, a você orar por pelo menos 3 pessoas. A você orar a Deus e falar assim, Senhor, me vê 3 nomes, me dá 3 nomes. Eu quero orar, eu quero interceder pela vida dessa minha amiga, desse meu amigo, desse meu vizinho, desse meu primo, dessa minha prima, do meu tio, da minha mãe. Senhor, eu não aceito ir para o céu e saber que se acontece alguma coisa com ele hoje, ele vai para o inferno. Senhor, eu não aceito, eu amo tanto ele, eu compartilho tanta coisa com ele, eu não compartilho o mais importante, que é a tua palavra e o evangelho.